Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e hoje vamos falar de hormonioterapia no câncer de mama. Hormônios, neste contexto, são hormônios sexuais. Estamos falando de estrogênio e progesterona. São essas substâncias químicas presentes no corpo feminino que são fundamentais para o desenvolvimento das características femininas. O desenvolvimento mamário, por exemplo, está relacionado ao desenvolvimento e à função ovariana. O estrogênio tem um papel crucial em muitos casos de câncer de mama. Cerca de 2/3 dos cânceres de mama são estimulados pelos hormônios femininos a crescer e se dividir, podendo eventualmente se disseminar para outras áreas do organismo. Chamamos esses tumores de câncer de mama hormônio positivo e HER2 negativo de luminais. Essas neoplasias apresentam receptores na superfície das células que funcionam basicamente como antenas. O estrogênio se liga a esses receptores, ativa a célula e a estimula, promovendo seu crescimento e possível disseminação. Sabemos que isso nos oferece uma ferramenta terapêutica importante, pois ao reduzir essa estimulação, essas células, que dependem desse estímulo para sobreviver, acabam sendo vulneráveis. Portanto, interromper essa via tem um impacto significativo no tratamento do câncer de mama luminais. Agora vamos falar dos mecanismos do estrogênio. O que são estrogênios? Estrogênios são um tipo de hormônio secretado pelos ovários. Eles atuam na regulação do desenvolvimento e da função do sistema reprodutor feminino, assim como no tecido mamário durante a gravidez e a lactação. Os níveis de estrogênio são especialmente elevados durante os anos desde a menarca até a menopausa, sendo controlados por processos fisiológicos regulares, como o ciclo menstrual e a gravidez. Os estrogênios normalmente transitam dentro da célula para causar seus principais efeitos. Uma vez dentro da célula, eles se ligam a proteínas chamadas receptores, localizados no núcleo. Esses receptores são grandes moléculas com áreas altamente especializadas que regulam quais substâncias podem se ligar a eles. Quando uma molécula se liga ao receptor de estrogênio, o complexo ajuda a regular se certos genes serão ou não expressos. Por meio desse processo mediado pelo receptor, os estrogênios podem alterar muitos processos celulares. Como o estradiol funciona? Existem muitos tipos de estrogênio no corpo. O estradiol é a forma mais comum secretada pelos ovários. A forma do estradiol permite que ele se encaixe na área especializada de ligação do receptor de estrogênio, semelhante a uma chave que encaixa na fechadura. Quando o estradiol se liga ao receptor de estrogênio, a forma do receptor realmente muda. O complexo alterado estradiol-receptor se liga a vários locais específicos no DNA, onde ativa genes individuais. Isso leva a mudanças na atividade celular. Sem a mudança na forma do receptor, não há resposta celular. Às vezes, o estradiol natural é convertido em diferentes formas ou metabólitos de estrogênio. A resposta causada pelo complexo receptor-estradiol depende do metabólito que se liga ao receptor. Alguns metabólitos imitam o efeito do estradiol, outros tendem a bloquear as reações. Diferentes tipos de estrogênios naturais, assim como muitos produtos químicos sintéticos presentes em produtos do dia a dia, também se ligam à proteína receptor de estrogênio, mas podem interagir com ela de maneiras ligeiramente diferentes do estradiol. Dependendo da forma do receptor resultante, essa alteração irá imitar ou bloquear os efeitos do estradiol. Quais são outros mecanismos pelos quais substâncias químicas podem afetar respostas celulares? Às vezes, substâncias químicas que mimetizam estrogênio contornam os receptores e atuam em outras proteínas dentro da célula, seja por ligação direta a receptores de estrogênio ou por vias indiretas através de outras proteínas. Os químicos estrogênicos interrompem o equilíbrio natural das respostas celulares. Essas substâncias também podem alterar a proporção dos metabólitos de estrogênio que controlam as respostas celulares. Dependendo da força estrogênica e da dose da substância química, ela pode ser anticarcinogênica.
ou seja, diminui a probabilidade de divisão celular descontrolada. Por outro lado, as substâncias químicas podem aumentar a proporção das respostas celulares e fazer a célula trabalhar em excesso, aumentando assim a probabilidade de câncer. Como a atividade estrogênica se relaciona com o câncer? Quando os estrogênios influenciam e intensificam processos dentro da célula, exercem um efeito mais forte na estimulação estrogênica e aumentam a probabilidade de câncer. Isso pode ser explicado pelo fato de que esses estrogênios promovem, em última análise, a proliferação celular, que requer a replicação de quantidades crescentes de DNA. Conforme o DNA se replica, há um efeito ainda mais forte na estimulação estrogênica. Isso pode ser explicado pelo fato de que os estrogênios promovem, em última análise, a proliferação celular, que exige a replicação progressiva de mais e mais DNA. Assim, os receptores de estrogênio passam a ser um alvo interessante no combate ao câncer. Nesse sentido, surgiram drogas que bloqueiam parcialmente, modulando esses receptores, e outras drogas que destroem esses receptores, degradando esse alvo. Vamos começar com os moduladores, representado pelo tamoxifeno. O tamoxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, ou SERM. Ele se liga ao receptor de estrogênio, seja na forma ligada ao receptor ou no citoplasma. O tamoxifeno compete com o estrogênio pelo receptor de estrogênio. Uma vez ligado, as proteínas de choque térmico, HSPs, se dissociam, permitindo a dimerização do receptor de estrogênio, ER. O tamoxifeno desativa apenas um dos dois sítios de transcrição no ER, o AF2, deixando o sítio AF1 ativo. Assim, ele é apenas um bloqueador parcial. O complexo transloca para o núcleo e se liga ao elemento responsivo ao estrogênio, ou RE. O sítio AF1 ativado no ER recruta coativadores para o R e promove a transcrição mediada pela RNA polimerase. Considerando que ele é apenas um inativador parcial da transcrição, ocorre uma redução na divisão celular cancerígena. Mais recentemente, surgiram os degradadores dos receptores de estrógenos, SERDs. O mais antigo é o fulvestranto, que é injetável. A novidade agora são os SERDs orais, como o elacestrant e o imlunestrant. São exemplos aprovados, visando o bloqueio do estrogênio para impedir o crescimento do câncer, com as versões orais oferecendo uma alternativa mais conveniente e eficaz. Assim terminamos essa aula sobre inibidores dos receptores de estrógenos. Vimos que há os dois tipos, moduladores e degradores. Em outra aula falaremos sobre os inibidores de aromatase e os inibidores de CDK4 e 6 que completam a hormonioterapia no câncer de mama. Convidamos a todos a visitarem nossos sites www.oncopraxis.com.br para mais aulas. Para pacientes, indicamos o site www.neoaccess.med.br. Acesse o novo em oncologia, acesse a Neo Access.